Por acaso, você já ouviu falar sobre O 15 de Raquel de Queiroz? Não? Se você nunca ouviu falar sobre esse livro, fique no vídeo que hoje nós vamos aprender tudo sobre ele. Vamos aprender sobre a história, sobre as características, mais sobre a autora, curiosidades e muito mais. Então vamos lá. O livro destaca o sofrimento dos sertanejos, especialmente através de personagens como Chico Bento e sua família, que lutam pela sobrevivência em meio à miséria. Além disso, possui uma linguagem simples e direta, uma narrativa realista que mostra a seca, sem romantizações, expondo a dura realidade do sertão. A obra também alterna entre dois núcleos, a história do Chico Bento e a de Conceição, uma jovem professora que tenta ajudar os sertanejos. Embora não panfletária, há uma crítica implícita à falta de políticos eficazes para enfrentar os problemas do Nordeste. O 15 combina a sensibilidade social e a narrativa envolvente, sendo um marco na representação da realidade nordestina na literatura. Em resumo, as características mais visíveis são o regionalismo, a crítica sociopolítica, comunhão trágica entre natureza e homem e realismo social. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a biografia da autora. Raquel de Queiroz, nascida em 1910, veio a falecer em 2003. Foi uma importante escritora, tradutora e jornalista brasileira e a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras em 1977. Nascida em Fortaleza, no Ceará, ela cresceu em uma família de classe média e viveu a infância entre o Nordeste e o Rio de Janeiro. Sua carreira literária começou cedo com o romance O 15, em 1930, que retrata a Grande Seca de 1915 no Nordeste brasileiro. Essa obra lhe trouxe reconhecimento nacional e é considerada um marco do romance regionalista no Brasil. Ao longo de sua vida, Raquel de Queiroz publicou diversos romances, contos, crônicas e peças de teatro. Outros trabalhos notáveis incluem Memorial de Maria Moura, de 1992, e As Três Marias, de 1939. Além da escrita, ela foi uma ativa jornalista e cronista, mantendo colunas em jornais e revistas ao longo de várias décadas. Suas crônicas abordavam temas do cotidiano, como política, cultura e sociedade, sempre com um olhar perspicaz e crítico. Raquel de Queiroz também foi bem conhecida por suas posições políticas. Inicialmente simpatizante do Partido Comunista, ela posteriormente adotou uma postura mais conservadora e crítica em relação a alguns aspectos da política brasileira. Sua contribuição à literatura brasileira foi reconhecida com diversos prêmios, incluindo o Prêmio de Camões em 1993. Raquel de Queiroz veio a falecer em 2003, deixando um legado literário importante e sendo lembrada como uma das grandes escritoras brasileiras do século XX. A obra, ela tem duas tramas principais que se entrelaçam, retratando a seca de 1915 no sertão cearense e suas consequências. A primeira trama segue Conceição, que é uma jovem professora de Fortaleza que representa o lado mais urbano e intelectual da sociedade. Ela vive dilemas pessoais, especialmente em relação ao primo Vicente, que é um fazendeiro do sertão por quem ela é apaixonada. No entanto, Vicente é mais reservado e não corresponde aos sentimentos de Conceição da mesma forma, o que gera frustrações e faz com que ela reflita sobre o papel da mulher na sociedade e as suas escolhas. A segunda trama foca em Chico Bento, um sertanejo pobre que, junto com sua família, ele luta para sobreviver à seca. Diante da miséria causada pela falta da chuva, ele acaba decidindo migrar para o litoral, na esperança de encontrar melhores condições de vida. No entanto, o caminho é cheio de dificuldades e a jornada de Chico Bento e sua família expõe a dura realidade do sertão e a luta constante contra a fome e a escassez de recursos. Então, essas duas tramas, elas são intercaladas, né? Mostrando o contraste entre a vida na cidade e a vida no sertão. E também o impacto devastador da seca, tanto para os sertanejos quanto para as elites urbanas que observam de longe a tragédia. Uma curiosidade que eu achei interessante de trazer é que antes da obra O 15, já havia um romance que falava sobre o sertão, chamado A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Só que, ao contrário da Raquel, o José Américo ele não focou tanto no impacto social da seca.
ele trouxe um triângulo amoroso como foco principal, e aí a seca acabou ficando mais como pano de fundo. E com a Raquel foi diferente, né? Ela já logo colocou a realidade dura do sertão no centro da história, e isso foi uma grande novidade naquela época, né? Além disso, essa obra ela traz outras curiosidades, como por exemplo, a Raquel, ela tinha apenas 19 anos quando escreveu o livro. Outra coisa é que, apesar de ter sido sua obra de estreia, o sucesso foi imediato, né? E ela já se destacou como uma grande escritora. E outro fato interessante é que antes dele ser publicado, ele foi recusado por algumas editoras, viu? E mesmo depois, ele ganhou tanto destaque que se abriu as portas para o movimento regionalista da literatura brasileira. Agora, deixando bem explícito algumas críticas, temos um site chamado Estamos em Obras, que enfatizou o triste realismo da obra dizendo: não gosto da temática seca nordestina. Morro por dentro quando leio sobre alguém que precisa abandonar a própria terra por não ter o que comer e beber. Eu sofro a cada animal virando um saco de ossos. Ao ler um livro, gosto de fugir da realidade. Nesse caso, é totalmente impossível. A vida real ri na nossa cara enquanto não conseguimos controlar as chuvas ou ignoramos o aquecimento global. Por outro lado, o poeta crítico alemão Friedrich diz: a atribuição de um significado a uma obra não passa apenas pelo autor, mas também pelo leitor. Este, segundo ele, não deve se satisfazer com a literatura como ela é, mas mudá-la e ampliá-la a partir das suas interpretações. Já Maria Dias informa: a obra expõe assuntos muito pertinentes ainda nos dias atuais, como a seca, miséria e machismo. Raquel de Queiroz reúne todas as tragédias ocorridas em uma das piores secas que aconteceu no Ceará em 1915, de uma forma verdadeira e simples, sem exageros. Ela, ainda por cima, destaca: um livro ótimo para refletir e chegar às conclusões muitíssimo importantes sobre esses temas que, no geral, são pouco discutidos. Já a outra crítica, chamada Elaine Lopes, elogia a autora, dizendo: é impressionante a riqueza de detalhes que a autora traz sobre o período da seca no Nordeste e como aquela família de retirantes, juntamente com os demais personagens, sofrem com a fome, a escassez de recursos como a água e a chuva. Até que Conceição tem uma ideia de emigrar para o outro estado do Sudeste, São Paulo, onde provavelmente teria mais oportunidades de emprego e uma vida digna, o que estava bem difícil no Nordeste devido a todas as dificuldades. Tá bom. Agora que aprendemos quase tudo sobre o livro de O 15 e sobre a escritora da Raquel de Queiroz, nós temos uma curiosidade extra. Por acaso você sabia que o livro O 15 teve uma adaptação para filme lançado em 2004? O filme foi dirigido e roteirizado pelo Jurandir de Oliveira, e o elenco era composto na época por Maria Fernanda, João Alba e Karina Barum. Bom, infelizmente vamos estar encerrando o nosso vídeo por aqui. Mas agora que você já sabe tudo sobre o 15, a autora e algumas curiosidades, queremos ver vocês se saindo bem na prova, ok? Muito obrigada pela atenção e até breve!